Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais, que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E, por fim, que você hype o vídeo para que a gente tenha um alcance maior com esse vídeo perante a nação rubro-negra. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois de conquistar a vaga para a final da Libertadores ao empatar com o Racing em 0-0, o elenco rubro-negro, que chegou por volta de 7 horas da manhã de ontem, quinta-feira, ao Rio de Janeiro, se reapresentou ontem mesmo, à tarde, no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a partida de amanhã, sábado, contra o Sport no Maracanã. Sobre a atividade de ontem, os atletas que foram titulares diante do Racing fizeram apenas trabalhos regenerativos na academia, enquanto os demais atletas fizeram atividades tanto na academia como também no campo com o staff de Felipe Luiz. O técnico Felipe Luiz, na entrevista coletiva pós-jogo do Racing, pediu o apoio da torcida para alguns jogadores que precisam recuperar a confiança nessa reta final de temporada. Inclusive, confirmando que deve utilizar alguns desses na partida de amanhã contra o Sport. Depois de chegar à grande final da Libertadores, conheço os números do Flamengo até aqui na competição. Bom, na Libertadores o Flamengo já jogou 12 partidas, são 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. As derrotas para o Central Córdoba e para o Estudiantes de La Plata. O aproveitamento de Felipe Luiz e do Flamengo na Libertadores é de 66,7%. O Flamengo já marcou 12 gols e sofreu 5. É a melhor defesa da competição. Criou 30 grandes chances e 10 concretos, né? 12,8 finalizações para marcar um gol, 21 finalizações para sofrer um gol, o aproveitamento de uma posse de bola de 60,8%. Esses são os números do Flamengo até aqui na Libertadores da América. Definida pela comissão de arbitragem da CBF, a equipe completa que trabalhará na partida de amanhã entre Flamengo e Sport no Maracanã. O árbitro Fernando Mendes, do Pará, um árbitro de 32 anos, nunca apitou jogos do Flamengo. Assistidos na bandeira 1 por Eduardo Gonçalves da Cruz de Minas Gerais, na bandeira 2 por Márcio Gleidson Corrêa Dias, do Pará. E tendo como árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, o muito conhecido Rafael Trace, né, de muita história com o Flamengo. Bom, como falou na entrevista coletiva após empate diante do Racing, o técnico Felipe Luiz deve promover algumas alterações no time que enfrentará o Sport amanhã, 21 horas no Maracanã. Sobre a expulsão do equatoriano Gonzalo Plata, o Flamengo analisa pedir a anulação do cartão junto à Conmebol, apesar da pouca chance de sucesso, entende-se que, existindo a mínima possibilidade, deve-se tentar sim a anulação do cartão de Plata e tê-lo na final contra o Palmeiras. Ainda sobre Plata, ontem a Conmebol abriu processo disciplinar contra o jogador por ele ter sido expulso na partida contra o Racing. Segundo o árbitro Piero Mazza, Plata foi punido por conduta violenta ao golpear deliberadamente o adversário com a mão na região genital. O importante, né, e o incrível é que nenhuma imagem constata isso. Nenhuma imagem foi conclusiva para determinar que ele agrediu nas partes genitais do zagueiro Marco Rojo do Racing. Definiu-se ontem à noite em São Paulo o aniversário do Flamengo na final da Libertadores da América no próximo dia 29 de novembro em Lima, no Peru.
O Palmeiras, jogando no Allianz Parque contra a LDU, venceu por 4-0, virando assim a vantagem que tinha o time equatoriano e se classificando para a final junto com o Flamengo. Vai ser uma final histórica, uma final épica, e aí vamos ver quem tem mais pano para vender. Bom, com essa definição de Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores da América 2025, o futebol brasileiro igualará em número de conquistas ao futebol argentino em número de conquistas de Libertadores. Serão 25 para cada um. Olha, eu me lembro quando essa distância era enorme, né? A Argentina tinha muito mais títulos em cima do Flamengo, mas nos últimos 7 anos, olha aí, né? Olha aí, então tá aí. Quando tivermos o campeão dessa Libertadores, ele igualará o número de conquistas entre o futebol brasileiro e o futebol da Argentina em relação à Libertadores da América. O Flamengo, finalista da Libertadores da América 2025, terá até a final da competição, que será realizada dia 29 de novembro em Lima, no Peru, 6 partidas a disputar pelo Brasileirão. Dia 1º de novembro, Flamengo e Sport, amanhã. Dia 5 de novembro, São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Dia 9/11, Flamengo e Santos no Maracanã. Dia 15/11, Sport e Flamengo, jogo adiado da 12ª rodada na Arena Pernambuco. Dia 19/11, Fluminense e Flamengo, clássico carioca no Maracanã. E dia 23/11, Flamengo e Bragantino no Maracanã. É importante dizer que, pelo protocolo da Conmebol, os times que vão disputar a final, Flamengo e Palmeiras, devem estar em Lima, no Peru, no dia 26 de novembro, portanto, 3 dias antes da realização da grande final. De volta ao Flamengo. Clebinho Reis, roupeiro do Flamengo por 22 anos, está de volta ao clube. O funcionário comemorou a volta à Gávea após ter sido demitido do mandato de Rodolfo Landim por questões políticas, né, envolvendo lá Marcos Braz e outra coisa. Mas Clebinho, que tinha 22 anos de Flamengo, volta à sua casa e a gente fica feliz por isso. O técnico Felipe Luiz faz hoje, sexta-feira, a última atividade em preparação para enfrentar o Sport amanhã no Maracanã. A expectativa é muito grande pelo time titular que Felipe Luiz possa colocar em campo amanhã contra o Sport, assim como também a lista dos relacionados para a partida. Agora, uma boa notícia: o atacante Everton Cebolinha, que trata de uma lesão muscular no quadril, já está no campo junto com a fisioterapia. Isso quer dizer que passos estão sendo dados para a volta de Cebolinha, que vira a ser mais uma opção ao técnico Felipe Luiz. Bom, meus amigos, depois de emplacar a 4ª vitória em 4 jogos diante do São José, o basquete do Flamengo joga logo mais às 20 horas em São Paulo contra o Corinthians. O Flamengo lidera a competição e a partida contra o Corinthians terá transmissão pela ESPN Brasil. Depois de vender a operação do jogo contra o Flamengo em Recife, o jogo adiado da 12ª rodada, a empresa que adquiriu a operação do jogo ao Sport carrega na mão o preço do ingresso destinado à torcida do Flamengo em partida adiada da 12ª rodada. R$300 será o preço do ingresso cobrado para o rubro-negro que quiser assistir Sport e Flamengo na Arena Pernambuco no meio da data FIFA de novembro. Hoje, meus amigos, tem o vôlei do Mengão. Sesc Flamengo volta às quadras do NBB 2025-26 pela 2ª vez na competição, enfrentando o poderoso Praia Clube às 21 horas no Maracanãzinho. O Sport TV transmite a partida. Então, jogaço hoje no Maracanãzinho. Primeiro tem o basquete, depois tem o basquete joga em São Paulo contra o Corinthians e o vôlei joga no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, contra o Praia Clube, que é um dos favoritos à conquista do título. A chegada do Flamengo à final da Libertadores da América em 2025 marca o 5º ano consecutivo de um time carioca na final da Libertadores, se não vejamos. Em 2021, Flamengo. Em 2022, Flamengo. Em 2023, Fluminense. Em 2024, Botafogo. E em 2025, Flamengo. O futebol carioca mata os paulistas de raiva, pode ter certeza. Que o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro, todo mundo já sabe.
Porém, o rubro-negro tem conseguido fazer com que algumas empresas batam recordes. É o caso da TV Globo, que na partida entre Racing e Flamengo, Racing 0, Flamengo 0, que definiu o rubro-negro na final da Libertadores, a emissora teve recorde de audiência em jogos de Libertadores. O técnico Felipe Luiz pode ser o segundo brasileiro a ser campeão como jogador e técnico da Libertadores. Até aqui, somente Renato Gaúcho detém essa marca em relação a brasileiros. 3 personalidades rubro-negras buscam, com a chegada à final da Libertadores, a conquista de suas terceiras taças da competição. São elas Bruno Henrique e Arrascaeta como jogadores e Felipe Luiz, que ganhou 2 como jogador e agora quer a terceira como treinador. Então, essas são as notícias do Flamengo dessa sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025. Eu sou Marquinhos Assunção e dou um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.